Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e muito obrigado a todos vocês que têm feito nosso portal crescer tanto como vocês estão vendo. Nós não temos nenhuma ferramenta de impulsionamento aqui do Portal do José. Portanto, cada dia mais pessoas que chegam é por conta de vocês, eu agradeço imensamente. Se você está chegando agora, se inscreva, você que é muito bem-vindo, mande seus comentários, dê o seu joinha para a gente chegar mais longe ainda, pessoas como você, e compartilhe os nossos vídeos se você gostar. Gente, hoje seria um dia comum numa administração pública de um país quando se troca um alto servidor público, numa pasta como a Casa Civil. Não aqui no Brasil, porque a nomeação de Ciro Nogueira por Bolsonaro representa uma espécie de atestado de óbito oficial do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, enquanto governo, que tem ali um titular, que tem uma marca, ele já não existe mais. Ele já não existia lá atrás, quando ele nasceu, quando ele foi eleito, porque desde aquele instante o governo já nasceu terceirizado nas suas áreas mais estratégicas. A economia do nosso país nunca teve uma direção de Bolsonaro. Sempre quem comandou a economia, portanto, quem comandou a estratégia do governo Bolsonaro, sempre foi Paulo Guedes. Pessoa que ele não conhecia, que foi apresentada a ele como um garantidor de que ele poderia ficar à frente do nosso país, fazendo as insanidades que ele fez, a destruição que ele fez, desde que a área econômica continuasse absolutamente intocada ou intocável, né? Bom, e como é que a gente pode classificar, então, essa permanência do Bolsonaro à frente do executivo brasileiro? Bem, é um governante moribundo, que vai se arrastar até 2022 nas eleições, se não sofrer o impeachment antes. Coisa que eu acho muito complicada de acontecer por conta das forças que estão se dando bem, que estão lucrando, e forças que estão mantendo os deputados, que sustentam os deputados, que são, de fato, aqueles que tocariam o processo de impeachment. Então não há interesse dos grupos que estão nesse sistema que eu chamo de um sistema neo-escravocrata em retirar o Bolsonaro. E a prova viva a gente vai vendo em notícias como essa aqui no jornal Valor Econômico. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Hoje, gente, aqui no nosso país, nós estamos vivendo uma situação que a economia está estagnada, o povo brasileiro está sendo escalpelado, estamos pagando mais impostos, os serviços públicos eles estão degradados, os serviços públicos remanescentes estão sendo entregues a grupos privados para cobrarem mais do povo brasileiro. E aí a gente vai vendo, no andar de cima, essa notícia aqui. Lucro dos bancos deve saltar 60%, mas com margens sob pressão, diz a matéria. Os grandes bancos de capital aberto devem mostrar um salto de quase 60% nos lucros no segundo trimestre. Gente, se o Brasil, o ano passado, teve uma queda no seu PIB de 4%, a economia ficou negativa 4%, e os economistas estão prevendo que o Brasil irá crescer 5% nesse ano, significa que o Brasil, de fato, só vai crescer 1%. E o crescimento real de 1%, não dá para tapar buraco nenhum, nem dos jovens que estão chegando hoje no mercado de trabalho que buscam o seu primeiro emprego. Isso sem falar nos que já estavam desempregados oficialmente, mais de 15 milhões e 500 mil brasileiros, mais de 40 milhões de brasileiros vivendo na informalidade. Então, o quadro econômico do nosso país, ele é absolutamente dantesco. Além dos negacionistas que a gente aprendeu a identificar nos últimos anos, negacionistas da ciência, negacionistas da vacina, negacionistas de fatos, a gente vai ter agora os negacionistas do governo Bolsonaro que não vão entender, não querem aceitar que o governo Bolsonaro acabou. Se a gente pudesse classificar o Bolsonaro hoje como um passageiro, né, que pegou um ônibus e que tinha muito prestígio dentre os passageiros, a gente poderia dizer que o Bolsonaro entrou num ônibus chamado Brasil, ficou ali na primeira cadeirinha do lado do motorista, dando um tchauzinho para todo mundo. Era uma figura ali que muitas pessoas achavam que podia orientar o motorista a chegar a algum lugar. Na medida que o ônibus foi indo cada vez mais por caminhos mais complicados e mais pessoas foram entrando dentro desse ônibus, esse passageiro ele foi cada vez mais sendo jogado para bancos, mais para trás do ônibus. E hoje, com a nomeação de Ciro Nogueira, o Bolsonaro foi colocado no último banco do lado do banheiro. E o banheiro já está ali com cheiros muito complicados. Essa é a posição do Bolsonaro hoje. Ele é um moribundo dentro de um ônibus que ele não comanda absolutamente nada. Ele já não comandava antes.
Na área econômica, Paulo Guedes, ele conduziu tudo o que ele quis contra o povo brasileiro, contra os direitos sociais do povo brasileiro e contra a economia brasileira, ao lado de Rodrigo Maia, que hoje está arrependido de não ter colocado o impeachment em pauta, e o Alcolumbre. O Bolsonaro mais atrapalhava do que qualquer coisa, porque como falastrão que ele sempre criou tumulto. E continua fazendo isso nos dias de hoje e vai continuar até 2022, se ele chegar lá ainda na condição de presidente da República. E ele contava também com o Alcolumbre e depois houve a substituição. Quando entra o Arthur Lira na Câmara e entra o Rodrigo Pacheco no Senado, a gente não tem mudança de configuração nenhuma de estrutura governamental. Muitas pessoas gostam de dizer assim, os militares tomaram uma rasteira do Centrão. Que militares? Do que a gente está falando? Os militares, eles têm um partido, eles são um grupo orgânico que se reúne, eles tinham metas? Não. O Bolsonaro saiu capturando uma série de pessoas que estavam dispostas a ganhar um dinheirinho extra para vender o nosso país e dando, com esse tipo de comportamento, uma espécie de verniz que o governo Bolsonaro seria um governo correto, porque tem muitos militares. E a gente está vendo que são militares corruptos, porque alguém que aceita violar todos os princípios morais republicanos para vender a nossa pátria, a gente não pode dizer que essa gente tem algum tipo de moralidade, né? Então, quando uma pessoa está ganhando mais de 60 mil reais por mês e está violando um princípio da nossa Constituição, que é um teto, né? Um teto para que nenhum servidor vire marajá numa república, pago com dinheiro do povo brasileiro. Pois bem, alguém que aceita estar dentro de uma situação superior, dentro de um teto, de uma legitimidade, de uma moralidade, para entregar o nosso país, porque essas figuras, vamos lembrar, né? Eles não foram eleitos para absolutamente nada. Eles são funcionários transitórios dentro do governo e eles acham que podem nos tutelar. Então, que poder que eles perderam dentro do governo? Eles continuam com os contra-cheques deles bem rechonchudos, né? E depois que eu falei essas coisas aqui no nosso portal chega em muitas pessoas, a gente vê que isso vai repercutindo, porque eles estavam achando que ninguém estava percebendo isso, que eles são marajás de uma forma violadora de princípios da nossa Constituição e acham que podem dar pitacos na vida política. Querem ser políticos? Saiam das suas armadas e candidatem-se a cargos eletivos e venham debater política. Quando os senhores estão sendo pagos por nós para exercer uma função, se limitem a exercer essa função e parem de tentar querer tutelar o povo brasileiro. Então, gente, o governo Bolsonaro, enquanto o personagem, ele recebeu atestado de óbito hoje. Daqui para frente, o Bolsonaro vai ser esse passageiro indesejável, é o cara que faz barulho dentro do ônibus, que não deixa ninguém dormir, que toca a sineta do ônibus, que toda hora reclama de alguma coisa dentro do ônibus, enfim, é o cara que está lá no fundo, daqui a pouco vão querer trancar essa figura dentro do banheiro ou vão querer colocar ele para fora do ônibus. É mais ou menos essa metáfora que me ocorreu aqui no nosso dia de hoje. E aí a gente vai vendo essas situações absolutamente dantescas, né? O Bolsonaro dinamitando mais um militar dentro do governo dele, que é o general Mourão, comparando o general Mourão a uma espécie de cunhado, que tem que ser aturado. O Mourão, ele também não é uma coisa muito melhor do que Bolsonaro, vamos falar a verdade. A diferença é que ele sabe usar garfo e faca, mas é um cara com princípios de entrega do nosso país muito mais acentuados do que Bolsonaro. O Mourão, no lugar do Bolsonaro, a gente ia ter a mesma condução de política econômica antinacional que Paulo Guedes está implementando. O Mourão, hora por outra, ele gosta de dizer que o sonho dele era ver o Brasil ser a maior economia liberal do hemisfério sul. Então, de repente, uma pessoa que viveu a vida inteira pago com os nossos impostos, de repente ele vira um grande liberal, um cara que é o patriarca aí de um modelo neoliberal, né? E ainda dentro desse universo do ônibus, com esse passageiro indesejado, a gente vê que o Bolsonaro ele vai ficar cada vez mais sendo observado, né, desse ônibus, porque o Ciro Nogueira, ele tem um advogado que é o Cacai, que muitos de vocês já devem ter visto, conhecem, é um advogado muito famoso, porque ele cuida de muitos políticos, de interesse de muitos políticos, ele é advogado Ciro Nogueira. Cacai, esse aqui, para quem não está ligando a pessoa ao nome, né?
E o Cacai, ele disse o seguinte, que o Bolsonaro tem que sofrer um impeachment, porque ele é um assassino, é um serial killer. Então, o Ciro Nogueira, ele não está desinformado do que está acontecendo. Ele é muito bem informado de quem é o Bolsonaro e do que o Bolsonaro está fazendo contra o povo brasileiro. É aquilo que a gente poderia chamar nesse livro aqui, né, do Mbembe, a necropolítica, né, um livro muito pequenininho que explica que como um governo pode tirar proveito justamente dessa comoção causada pela uma estratégia de neutralizar uma parcela do povo pela morte. A morte vira uma ferramenta política. E é isso que está acontecendo no governo Bolsonaro. Tudo que nós estamos vendo hoje no nosso país é fruto dessa estrutura que não quer saber se o povo brasileiro está morrendo. Eles querem lucrar. O andar de cima está muito feliz com o Bolsonaro e é por isso que eu digo para vocês que é muito difícil a gente ver assim no estalo de dedos um processo de impeachment sendo disparado. Mesmo que dentro do Congresso Nacional já se tenha, dentro do Centrão, essa percepção que o Bolsonaro pode não chegar lá. Eles vão sugar o máximo que eles puderem, gente. O máximo que eles puderem fazer negócios. Ali o Arthur Lira também, né? O Ciro Nogueira com o Arthur Lira, eles vão comandar todas as nomeações, as demissões, as exonerações, os contratos, os convênios que são de interesses para os seus grupos e que empresas privadas que fazem negócios com o governo, que eles podem encaixar alguém, onde é que eles podem conseguir uma grana sem ser identificados, sem serem percebidos. Nós vamos ver essa gente do governo agora, do Centrão, fazendo elogios rasgados à política econômica, que o Brasil está crescendo, que nós estamos recuperando empregos, que o comércio está melhorando. Isso tudo dentro de uma estratégia de engabelar o povo brasileiro. Isso tudo também dentro dessa estratégia onde eles são os motoristas desse ônibus. Um ônibus que eles nunca deixaram de conduzir. Só que agora o Bolsonaro está desnudado. As bases bolsonaristas estão assim muito desiludidas, aquelas que acreditavam que o Bolsonaro era alguma coisa diferente, e os negacionistas da verdade vão continuar a acreditar que Bolsonaro é um cara que está lutando contra o sistema. Essas pessoas nós não podemos nem classificar como pessoas que fazem parte de um núcleo ideológico. São pessoas que fazem parte de uma seita. E enquanto pessoas de uma seita, não adianta você apresentar argumentos racionais, apresentar fatos, porque eles não vão deixar de seguir o seu Messias. Então, nós vamos ter esse Messias moribundo até 2022, fazendo sempre os mesmos discursos, que a gente pode escrever até numa cartilha, né? O Bolsonaro vai dizer que o governo dele é um governo que respeita a família, é um governo que acredita em Deus e um governo que respeita as Forças Armadas. Vocês podem notar que isso aí vai ser sempre dito. O voto auditável já foi para o saco. Isso aí não vai passar, isso aí é desmoralização total. Na live dele de quinta-feira, ele quer trazer um hacker, um criminoso, que já foi preso, já foi solto, foi preso de novo, para testar que as urnas brasileiras, as urnas eletrônicas não são confiáveis, né? Ele vai ter um problema jurídico muito grande por conta dessa situação, porque não adianta ele fazer proselitismo ali de uma cena que não possa ser aferida, não possa ser auditável, a presepada do Bolsonaro não possa ser auditável, não possa ser verificável ali também. Então ele vai continuar fazendo esses discursos, vai continuar com aqueles grupos religiosos ali na frente do palácio, todo dia fazendo uma oração para ele fazendo discursos vazios, que o Brasil não pode virar Cuba, não pode virar Venezuela, que a nossa liberdade tem um preço muito alto, que não pode ser ameaçada, sempre vai falar dos 9 dedos, como ele fala, o tempo todo se referindo ao ex-presidente Lula, vai atacar mais uma vez o Supremo Tribunal Federal, vai dizer que o combustível, o aumento não é responsabilidade dele, que sai muito barato das bombas, das refinarias e chegam muito caros nas bombas, coisa que sempre aconteceu. Ele não vai assumir responsabilidade por problema nenhum, vai falar da pandemia, que não é problema dele. Isso tudo dá para a gente prever aqui no nosso dia a dia. O que está a favor dele agora, nesse momento, é que a pandemia de fato vai se arrefecer e ele, para fazer alguma coisa para 2022, vai ter que tirar coelhos da cartola. Vai contar com esse discurso desse pessoal que agora conduz um ônibus chamado Brasil
eles vão fazer alguma coisa no Bolsa Família para engabelar uma parcela da sociedade, tentar cooptar as pessoas que estão na situação de mais desespero, vão reforçar cada vez mais as suas bases dentro desses grupos de igrejas de picaretas, isso aí não tem como a gente não dizer dessa forma, né? E até 2022 vai se arrastar. Nenhum partido quer dar a sua legenda para o Bolsonaro, porque ninguém quer entregar fundo partidário para o Bolsonaro. Então ele vai ter muitas dificuldades para 2022. E nós aqui, para nós só compete cada vez mais jogar essas informações, jogar essas reflexões para o máximo de pessoas que a gente puder. Porque se a gente conseguir neutralizar essa situação, pelo menos para grande parte da sociedade, e essa parcela da sociedade entender que nós estamos diante de um farsante que não comanda nada dentro desse ônibus, esse farsante que está sendo tolerado dentro desse ônibus porque ele acaba sendo útil de alguma maneira. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue pelo menos colocar o jogo de 2022 dentro de bases civilizatórias, para a gente voltar a discutir políticas nacionais, políticas públicas, políticas de emancipação do povo brasileiro. Gente, eu fico por aqui. Hoje foi um programa mais direto, né? Mas espero que eu tenha jogado algumas questões aqui para a sua reflexão, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!